Rádio Amintas, uma rádio educativa. Muito bem, são 19 horas e 34 minutos. Hoje, segunda-feira, dia 12 de setembro de 2016, 19 horas e 35 minutos. É com muita alegria que nós recebemos em nossos estúdios a Carolina Fernanda, do primeiro A do Colégio Otília, Emanuele Cristina, também do primeiro A do Colégio Otília, o Rony Campos, nono A, e a Beatriz Soares de Souza, também do nono A. Esses são os alunos lá do Colégio Otília. E o tema que eles vão discutir nesta noite será distopia, um futuro possível. Tá? Então, eu gostaria muito que vocês, antes de mais nada, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria que vocês se apresentassem. Mas... Oi, eu sou a Carol, do primeiro A. Eu sou a Emanuele, do primeiro A. Rony Campos, do nono A. Beatriz, do nono A. Então, eu queria que vocês, primeiro, explicassem o significado desta palavra distopia, tá? Para que os nossos ouvintes possam acompanhar. A distopia é um pensamento filosófico que caracteriza uma sociedade imaginária controlada pelo Estado ou por outros meios extremos de opressão, criando condições de vida insuportáveis aos indivíduos. Normalmente, tem como base a realidade da sociedade atual, idealizada em condições extremas no futuro. Alguns traços caracterizados da sociedade distópica são poder político totalitário, mantido por uma minoria, privação extrema e desespero de um povo que tende a se tornar corruptível. Os romances 1984, de George Orwell, e Admirável Mundo, de Aldous Huxley, são exemplos de ficções distópicas. No cinema, o filme V de Vingança apresenta uma sociedade distópica brutalmente constrangida por um regime totalista. Em Laranja Mecânica, um clássico também eternizado nas telas pelo cineasta Stanley Kubrick, em 1971, o autor Anthony Burgess foca em um tempo distante, impreciso, no qual a inclinação da humanidade à violência diverge da cadência do aprimoramento do intelecto, e essa discordância rítmica provoca a derrota social. No ponto de vista de Ray Bradbury, expresso genialmente em Fahrenheit 4D61, outra obra imortalizada no cinema pelo diretor François Truffaut em 1966, futuramente os governos totalitários vão reprimir as pessoas, principalmente através da destruição dos livros e da eleição da TV como exclusivo meio de conhecimento e entretenimento. Muito bem, feito a apresentação, vocês gostariam de acrescentar um pouquinho mais, assim, o que seria assim para as pessoas guardarem, para quando ouvirem a palavra distopia, para elas fixarem? Bom, distopia é uma... Você identifica uma distopia por ela ser uma sociedade normalmente pós-apocalíptica, ou que normalmente foi destruída por guerras, e tem um regime no qual só uma parte é favorecida, a outra parte, que é, sei lá, metade de um país, metade do mundo, está morrendo em situações precárias ou morrendo só por diversão dos outros. Distopias são basicamente uma sociedade que foi destruída e foi tomada como um governo exclusivo, dando ao povo a possibilidade de escolher seu governante, e normalmente é bem comum ver eles sendo divididos em classes. Tá, e eu também gostaria que vocês explicassem para os nossos ouvintes que... posso dizer o nome deles, que estão aqui? À vontade. O Leonardo, do segundo A, o Leandro, do segundo A, a Índia Nara, do terceiro A, e o Luan,
namorado dela. Eu leio conforme está aqui, vocês perceberam que eu sou bem discreto. Esses estão ouvindo e espero que vocês estejam gostando. Não esqueçam, os nossos alunos que estão na escuta, de prestar bem atenção para ganhar o ponto, né? O ponto tem que apresentar o relatório. Tudo é uma sociedade de interesse, né, meninas? Mas vamos ao que interessa. O que levou vocês a descobrirem, a se interessarem por esse tema? Livros que abordam esse tema, como Divergente, Jogos Vorazes e Maze Runner, são exemplos bem famosos, porque estão no cinema agora. Bom, a maioria são... Quando você não descobre os livros pelos livros, você descobre eles pelas adaptações cinematográficas mesmo. Você vai lá, ei, vamos no cinema ver aquele filme novo que tá passando. Você vai lá e você assiste um filme que tem uma sociedade distópica, porque normalmente distopias são separadas em séries. É muito raro você achar uma distopia que seja em um livro só. Então, quando você vai lá, vai ter sei lá, Jogos Vorazes 2, vamos lá assistir, que no caso seriam Em Chamas. E você vai lá, assiste o primeiro filme e vai assistir o segundo com seus amigos, se você se interessa pela história. Embora tenha umas pessoas que foquem no romance. Tá, então, esses filmes que vocês citaram, eles são considerados filmes distópicos, é isso? É uma distopia. Sim, só que eles são mais voltados para o público juvenil. Sempre no microfone. Tá? Rony, gostaria também que você falasse para a gente, depois a Beatriz, sobre o teu trabalho, né? Você é um poeta lá do Colégio Otília, produz muitas poesias, né? E eu gostaria que você comentasse, se você quisesse declamar, recitar alguma poesia, fica bem à vontade, tá, Rony? Seja bem-vindo. Então, como a distopia eu não conheço nenhum caso de distopia em poesia, mas eu acho bem interessante, eu já li alguns livros e é isso. Sou a Beatriz. Então, eu já li vários livros, por sinal, sobre a distopia. Eu acho um assunto bem interessante, principalmente, como a Carol disse, que ele é focado mais para o público jovem, que é meio que uma forma de politizar o público jovem de uma maneira divertida, porque a pessoa está lendo e ela está ali tendo a diversão diária dela, se ela for um leitor, e ela acaba aprendendo sobre um tipo de sociedade que ela não ia aprender no dia a dia normal. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante de continuar sendo aplicado em livros. E também porque distopias são, abre aspas, mais fáceis de escrever do que um livro que se passa nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje você tem que manter aquela linha, eu não posso abusar muito, porque senão eles vão falar isso não é cabível. Porque quando é uma distopia, você pode fazer uma coisa que se passa há 50 anos daqui ou há 500 anos daqui. Então, você pode construir uma sociedade completamente nova. Eu já vi distopias onde eram um regime com presidentes, onde eram regimes com imperadores e onde era uma monarquia. Eu também já vi distopia onde parecia mais... onde tinha... Porque eu já consegui ver distopias onde tinha monarquia, presidentes e imperadores na mesma distopia, só que em lados diferentes e em guerras diferentes e com histórias diferentes. A distopia, ela é muito boa, assim, porque você pode criar o seu próprio universo. Você pode colocar que a América se juntou em um só continente, em um só país e é governado por um só governador. E você pode criar o seu próprio universo e você não tem uma limitação com isso. E como normalmente o mundo as distopias se passam após guerras, em sua maioria, o universo acaba sendo... acaba sendo uma sociedade completamente destruída, onde as pessoas não têm nenhuma fonte de esperança para poderem se manter, ou têm até mesmo recursos, porque
Por exemplo, o mundo pode ter sido destruído por uma guerra nuclear. Onde a pessoa vai arranjar um dia recurso para sobreviver? E vem os ricos, vem a elite, o governo, que prometem dar um pão e água para eles, e que escolha eles têm se não aceitar aquilo? Até porque boa parte das distopias, elas não apresentam, elas não falam muito como a sociedade foi construída antes da história estar acontecendo. Por exemplo, em Jogos Vorazes, você sabe muito pouco como era Panem antes de ser Panem. Você não sabe... Tipo, acabou a Primeira Guerra, no caso, que depois teve a Guerra dos Distritos, acabou a Primeira Guerra e você não sabe como que surgiu os sistemas dos distritos, o sistema da capital. Eles não explicam muito isso, até porque não tem muita necessidade de explicar. E também... menos em spin-off, né? Muito bem, está aqui conosco nesta noite que os meus alunos, nossos alunos lá do Colégio Otília, são eles, para você que chegou agora. A Carolina Fernando, do primeiro A, a Emanuele Cristina, também do primeiro A, do nono A, está aqui também o Rony Campos e a Beatriz Soares. E conosco está ouvindo o programa o Luiz Eduardo, Douglas Ribeiro do Nascimento, Leonardo, o Rafael, Prudêncio, Letícia, Lucas, professora Elisângela, que esteve na segunda-feira que passou aqui conosco, foi um sucesso. A Heloísa Castilha, Gustavo Henrique, Camila de Souza, é a professora Camila do Colégio Otília, que está fazendo o seu mestrado aqui na Rádio Amintas. Ela que vai pesquisar e já está pesquisando as atividades realizadas aqui na Rádio Amintas. O nosso professor doutorando Edson Rezende, muito obrigado, professor Edson, e se você tiver algumas perguntas para fazer aqui para as nossas alunas, fique à vontade, que elas estão sedentas para responder para você. Está também, anônimo, o Valdomiro Gomes de Souza. Ele é um radialista, aposentado, né, mas radialista, e idealizou o projeto Jovens Comunicadores, em 2005, em Cascavel. Também trabalhou na Rádio Eldorado, Rádio Nova e Marumbi, aqui em Curitiba. Tá certo? Então, muito obrigado, Valdomiro Gomes de Souza, por você estar ouvindo aqui conosco a rádio. E eu vou estender aqui um convite para você estar aqui presente nos nossos estúdios, fazer uma fala para os nossos alunos. Já vai se organizando aí, que nós vamos ter que convocar para você participar aqui, tá certo? Será uma honra, e ele que foi responsável também da elaboração da Rádio São Francisco, da rádio do professor René, tá? E eu descobri agora que o... Como é que é seu nome? Aline Fernanda Gomes de Souza. Você é quem? Filha de Valdomiro Gomes de Souza. Então, o Valdomiro disse que sou filha, então, por acaso, eu comentei com ela e ela falou que você era radialista. Espero que você esteja gostando aí da temática de hoje. Falei aqui do projeto, pai, ele gostou bastante. O senhor está convidado a vir conhecer a rádio, né, que é uma coisa que o senhor gosta muito, um projeto bem bacana que tem aqui no Colégio Amintas. Se o senhor puder vir aqui contribuir com alguma coisa, vai ser bacana. Muito bem. Então, tá, muito obrigado. Então, vamos começar, vamos dar início, então, tá? E, antes de mais nada, quem sabe, Beatriz, a gente ouvisse uma música. Standing on the world outside, caught up in a love
and slide. Stuck still colorblind, hoping for a black and white. Are you gonna be my love? Are you gonna be mine? I feel it falling from the skies above. Are you gonna be mine? My wave, my shark, my demon in the dark, the blue tide pulling me under. Oh, you're my soul, my heart, pull everything apart. Are you gonna be my love? Are you gonna be my love? Standing on the world outside, deep down, no, I will never go, never go, I'll never go. And I floated like gravity's grown. I reached down to a deep, deep hole, deep hole, deep, deep hole. Are you gonna be my love? Are you gonna be mine? I feel it falling from the skies above. Are you gonna be mine? My wave, my shark, my demon in the dark, the blue tide pulling me under. Oh, you're my soul, my heart, pull everything apart. Are you gonna be my love? Are you gonna be my love? Oh, oh, oh. Standing on the world outside, I'm a shark in a love landslide. Muito bem, essa foi a Beatriz. E a música, você pode traduzi-la? O que se trata? E por que você escolheu essa música para cantar nessa noite? Então, o nome da música é Shark, que a tradução dela seria Tubarão, que é de uma das minhas bandas favoritas, que o nome da banda é Oh Wonder. A música basicamente se trata de... Apesar de não ter nada a ver com o assunto que a gente está falando hoje, eu realmente gosto dela. Ela fala sobre estar num relacionamento em que você se sente meio que o predador. E você não sabe se você é o predador ou se talvez a outra pessoa que é. A letra é bem bonita, mas a melodia é a que mais me pega nessa música. Muito bem. Então, você também escreve, é isso, Beatriz? Sim. E o que é que você escreve? Eu faço dissertações. Você tem uma dissertação para que a gente possa ouvir? Sim. Então tá, o Rony vai segurar e procurar sempre ler com calma, tá certo, Beatriz? Fique à vontade. Deixar. Então, essa é uma dissertação que eu fui orientada pela minha professora de português, a professora Michele Bubina. Ela pediu para a gente fazer uma dissertação sobre educação. Eu sabia que todo mundo ia falar sobre como o sistema de educação brasileiro é pobre e não deixa de ser verdade, mas eu queria falar sobre alguma coisa diferente. Então, eu escrevi isso. Tá bom. Quando você ouve a palavra educação, o que lhe vem à cabeça? Provavelmente colégio ou faculdade. Você deve ter pensado em matemática, português, ciências e todas as outras matérias que são ensinadas em uma escola. Mas será que é isso que as instituições de ensino são? Educação é definida como o ato ou processo de educar ou ser educado. Nada é dito sobre uma escola, porque não é só isso que simboliza. Ser uma pessoa culta não é só encher sua cabeça de números e fatos. É ser inspirado e inspirar a própria mente. Isso não significa que o sistema de ensino não é importante. Ele é uma grande parte no processo, mas não trabalha sozinho. Aprender é redefinir a educação para si mesmo. William Shakespeare foi um homem incrivelmente literato.
Não porque entendia física ou química, mas sim porque sabia que como o teatro funcionava, porque foi e ainda é um dos melhores dramaturgos do mundo. Isaac Newton foi também um homem muito instruído, não porque entendia literatura ou as artes dramáticas como Shakespeare, mas porque era ótimo físico e matemático. Inteligência não é definida pela nota que você tira em um teste, ou a sua habilidade de calcular, ou a sua criatividade na escrita. É sobre o que você pode oferecer ao mundo. Albert Einstein uma vez disse: todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir uma árvore, ele vai passar toda a sua vida acreditando que é burro. Muito bem, então essa é a redação da Beatriz. Beatriz, como a gente tem alguns colegas seus, estudantes, né? E lá no Otília, e tem um grupo de professores que eu me incluo, a gente está trabalhando produção de texto com os alunos. Então, eu gostaria que você explicasse para o Leonardo, que do 2º A, que está conosco nessa noite, o Leandro, a Indianara e Luan. Explicasse para eles como é que eu passo, como é que você começa a construir uma redação, ou se é uma inspiração divina, só pegar a caneta e olhar para o céu e Deus pega na sua mão, é isso? Não. Para mim, eu primeiro tenho que estar falando sobre um tema que eu realmente quero falar. Não adianta só jogar um tema para mim que eu vou conseguir fazer uma boa dissertação. Normalmente, eu pego uma linha de pensamento, algumas linhas de pensamentos que vêm na minha cabeça. Algumas frases, algumas coisas assim que eu sei que vão funcionar num texto. Eu uso essas frases, essas linhas de pensamento como base, e aí eu vou construindo os parágrafos do texto. E é assim que eu faço um texto. Eu normalmente escrevo histórias na primeira pessoa. E escrever uma história... Para você escrever uma história, você primeiro precisa ter o contexto. O que você realmente quer escrever na história, a lista dos personagens, a característica de cada personagem, tanto física quanto pessoal. Tipo, uma personagem é meio doida, outra personagem é mais séria. Também não pode misturar isso, não pode criar um personagem extremamente... E também desenvolvimento. Você não pode fazer capítulos tão curtos e nem capítulos tão longos. Embora, de vez em quando, né, capítulo longo não cai mal. E para escrever uma história, você não precisa contar o número de linhas e nem o número de páginas. Você faz o tanto que você quiser. Deu 30 folhas e 30 folhas. Deu 1.200 folhas, deu 1.200 folhas. Escrever uma história é legal porque você pode inventar o que você quer. Você não fica num só tema. Tipo, você pode querer fazer uma história falando sobre a guerra, mas você vai pegar datas do que aconteceu durante, sei lá, a Segunda Guerra Mundial. Você vai lá, esse foi o dia D. Porém, você pode criar um bairro onde, sei lá, talvez a guerra não tenha chegado, ou um bairro onde esteja destruído pela guerra. Mesmo que você pegue um tema principal, você não precisa abordar esse tema toda a hora. Tipo, você pode mostrar crianças esquecendo o que era a guerra e sendo crianças de verdade. Falando sobre o projeto Falando sobre a criação da história, eu gosto de trabalhar com uma coisa que é apelidada de outline, que é você pegar uma folha separada e você ir anotando as suas ideias. Como é que é o termo? Outline. Seria linha por fora. Você pega uma folha separada e você vai anotando as ideias que você vai tendo para o decorrer da história. Isso ajuda a organizar os pensamentos, organizar a ordem que os fatores vão acontecer. E, tipo, como, falando por mim mesma, uma pessoa que tem uma ideia olhando para o vento, ajuda a organizar, tipo, ver qual ideia vai ser útil e qual é possível usar naquele momento. E aí depois, aí é que entra também a questão das temáticas, né? Pode ser um texto utópico, pode ser um texto distópico, que é o tema dessa noite, né? Ou utópico, né? Ou outros temas, né? Mas assim é importante. Sempre no microfone, tá? Ou uma nova sociedade no novo mundo, tipo Senhor dos Anéis e Nárnia.
Então, e vocês aconselham, assim, para a pessoa que não tem muita facilidade de escrever, como é que ela vai proceder? O que ela deve fazer? Ler. Tem que ler para você ler, ajuda a aumentar o vocabulário e você ter uma ideia de, entre aspas, como escrever. Então, igual a Manu falou, ler é sempre importante, porque você não vai conseguir escrever uma história se você não tiver um vocabulário um pouco vasto, porque senão você vai acabar repetindo palavras, e aí não fica uma história muito legal. Mas o meu principal conselho é, assim como eu não consigo fazer uma boa redação se não for sobre um tema que eu gosto, você não consegue fazer nenhum poesia, narrativa, ou qualquer outro tipo de texto, se não for um tema que você está realmente interessado. Procura alguma coisa que você realmente gosta de falar, e fala sobre isso, porque vai acabar saindo alguma coisa. Tá. E sempre ande com um bloquinho de notas onde você estiver, porque você pode olhar para uma flor e você pode ter uma ideia brilhante e você não sabe onde é que anota. Você anota no guardanapo do restaurante que você tá. Assim, gente, eu já fiz isso. Você anota na etiqueta de roupa. Você anota em qualquer canto, porque você não pode perder a ideia. E também procurar se inspirar. O que te deixa feliz? Você gosta de ouvir música? Sai na rua e vai ouvir música. Você pode ter uma ideia ao ver o casal brigando na rua. Ou você pode ir para o banco e ter uma ideia. Isso aconteceu com a J.K. Rowling. Você pode ter uma ideia a partir de um sonho, ou você pode ter uma ideia quando você está quase morrendo, quando você acha que está quase morrendo numa turbulência de avião. Tá. E, Rony, e você, como é que você se inspira? Qual que é a sua inspiração? Como é que ela tem início? Então, geralmente é através dos sentimentos mesmo. Às vezes, tô tendo um pensamento sobre comida. Daí, assim mesmo, você vai escrevendo, vai fazendo versos, rimas da sua mente. Oi? Agora você está inspirado, porque daqui a pouco mais nós vamos servir um churrasco para os nossos convidados. Por exemplo, pensando em comida, você pode fazer uma história que se passe na cozinha de um restaurante. Exatamente. Que nem Grey's Anatomy, só que se passa num hospital. Sim. A escola, você que fez a sua redação sobre a educação. A escola, ela é importante para dar esses passos iniciais? Sim, né? Porque sem escola a gente nem saber nem escrever. Né? Já é um passo. É porque os professores, eles podem te dar um auxílio que vai ser incrível. Um dos meus maiores projetos foi criado na escola. Tipo, você pode criar um livro a partir de uma tarefa de português. Ou você pode fazer uma redação maravilhosa a partir de um trabalho de biologia. A escola, ela te apresenta temas, ela te apresenta novos mundos, só que daí você escolhe como você vai desenvolver isso. Você já escreveu? Você já tem? Carolina? Eu tenho 2 projetos, um é com a Manu, e outro foi um projeto que saiu de um trabalho de português, era para você fazer uma narrativa onde o personagem ia viajar no tempo, e eu acabei me inspirando demais, mas agora estou reescrevendo e eu pretendo mandar para editoras. A professora quem foi? Foi a professora Maria Andréia. Professora, se você estiver vendo isso, um beijo, eu te amo. Falando dos meus projetos, eu tenho esse projeto que já foi citado com a Carol, e eu tenho um livro que eu finalizei na semana retrasada, que de semana que vem vai estar disponível à venda online na Amazon. Então vamos ver, como é que a gente faz para ter acesso? Vamos devagar. A Amazon, ela tem o Amazon Kindle, que é o nome do site. Ele tem a disponibilidade de você publicar o seu próprio livro e vender ele na forma de um e-book, que é um livro virtual para você ler no celular ou no tablet. E basta fazer o cadastro e você escolher o que você se interessou. Porque existem várias histórias originais de autores que estão se autopublicando ali. Antes, vocês estão com outro projeto lá do Otílio, o que é? O jornal. Explica para os nossos ouvintes como é que vocês mantêm o jornal,
como é que vocês fazem para alimentar com as notícias? O jornal do Colégio Otília, ele é produzido por 4 alunos, eu, a Carolina, a Daniele e a Amanda. Somos todos os alunos do primeiro ano. Ele foi uma proposta apresentada para a gente pelo professor Paulo Dias, e cada uma é responsável por uma parte. Eu, por exemplo, sou responsável pela parte cultural do jornal. E a gente tenta manter atualizações frequentes nele, e às vezes podemos postar coisas sobre livros ou às vezes sobre coisas que aconteceram no dia a dia da escola. Ou também sobre coisas que você vê no jornal, ou também sobre matérias que a gente olha em algum canto e tem uma ideia. Não tem assunto bem variado, é meio aleatório. Tá. Vamos ouvir mais uma música? Vamos ouvir mais uma música. Muito obrigado para você que está conectado com a gente nesta noite, Luiz Eduardo, a Letícia Silva, a professora Elisângela, de Geografia, Heloísa Castilha, Gustavo Henrique, Camila, a professora Camila, que é uma pesquisadora aqui do projeto Rádio Amintas, o professor Edson Rezende, João Vitor, Fabiano Marafon, beijo no coração, Rafael, Prudêncio e Leonardo. A música que você vai cantar, qual que é, Beatriz? Está me ligado o microfone? Mais Ninguém, da Banda do Mar. Isso, então, com vocês, Beatriz. Mesmo que não venha mais ninguém, ficamos só eu e você. Fazemos a festa, somos do mundo, sempre fomos bons de conversar. Eu só espero que não venha mais ninguém, aí eu tenho você só pra mim. Roubo teu sono, quero teu tudo, se mais alguém vier não vou gostar. Preciso de você pra me fazer feliz. Não quero mais ficar aqui. Preciso me ver só pra me fazer maior, pois quando você vem eu fico melhor. Mesmo que não venha mais ninguém, ficamos só eu e você. Fazemos a festa, somos do mundo, sempre fomos bons de conversar. Eu só espero que não venha mais ninguém, aí eu tenho você só pra mim. Roubo teu sono, quero teu tudo, se mais alguém vier não vou gostar. Preciso de você pra me fazer feliz. Não quero mais ficar aqui. Prefiro me ver só pra me fazer maior, pois quando você vem eu fico melhor. Mesmo que não venha mais ninguém, ficamos só eu e você. Fazemos a festa, somos do mundo, sempre fomos bons de conversar. Muito bem, muito obrigado. E a Beatriz tem um irmãozinho, né? Fala um pouquinho do seu irmãozinho e a importância do seu irmãozinho para o seu desenvolvimento intelectual. Ai, Jesus. Meu irmão, o nome dele é Murilo César Soares Souza. Ele cursou psicologia, terminou psicologia no passado. Tem 24 anos. Estou dando coisa do menino. Para o meu desenvolvimento intelectual, acho que ele foi o meu maior influenciador. Eu cresci numa casa em que minha mãe ela não gosta muito de ler. Meu pai trabalhava demais para ler.
E meu irmão, ele sempre foi uma pessoa muito culta e principalmente muito aberta para mim. Ele era sempre acessível. Então, ele sempre me disponibilizou de livros e principalmente de ajuda. Eu comecei dissertação e eu era muito insegura sobre o assunto. E sempre que eu tinha um texto novo, eu ia lá e pedia para ele revisar para ver se ele gostava ou se ele tinha alguma coisa que ele queria que eu tirasse ou colocasse no texto. E até hoje, sempre que eu preciso de algum conselho na minha vida acadêmica, eu peço ajuda para ele. Tá, e a importância, mesmo que os pais não leem, né? Mas é importante, como é que os seus pais te apoiam? Vendo você com o tempo todo lendo. Eu gostaria que todos vocês comentassem sobre a importância da família, tá? Devagar. Primeira, Beatriz. Então, a minha mãe, meus pais eles sempre me incentivaram quando o assunto era leitura. Eles sempre me dão livros. E a minha mãe até de vez em quando olha para mim e fala assim: "Você tem certeza que você não quer um livro novo?" Óbvio que eu falo assim, né? Mas eles sempre me incentivaram no assunto. Apesar de eles não serem pessoas que gostam muito de ler, eles sempre disseram para mim que era importante. Rony, você também tem uma irmã, é isso? Exatamente. Fale um pouquinho Renata dela Campos. e a importância dela para a sua formação intelectual. Então, na minha família temos bastante pessoas bem diferentes, com opiniões bem diferentes. A minha irmã cursou nutrição, a minha irmã Renata Campos, e o meu irmão Robson Campos fez publicidade e propaganda. Mas algo em comum é a facilidade com música, em que todos nós da família tocamos pelo menos um ou dois instrumentos, e isso facilitou também na poesia quanto à composição musical e produção musical. Para mim, a maior influência intelectual foram os meus pais, principalmente a minha mãe, que sempre me incentivou a ler, e é quem, graças a ela, eu comecei a ler. E ela me incentiva com as minhas histórias, sempre querendo saber em que ponto estão. Ela me ajuda a revisar o texto e está sempre me incentivando. Quando eu tenho algum bloqueio, é ela quem está ali para me incentivar a me dar um motivo para continuar. Eu tenho duas irmãs e a minha irmã mais velha, ela nunca foi muito de ler. A minha irmã agora, a Jéssica, ela cursa Direito pela Unibrasil. Só que a minha irmã Amanda, ela adora ler, ela adora os Nicholas Sparks da vida. E isso também me fez começar a ler, porque ela ia lá e pegava um livro e eu lia junto com ela. Daí, depois de um tempo, eu passei a comprar meus livros. Minha mãe ia lá, comprava, daí hoje em dia ela não vem se mais comprar, né? Porque a lista só aumenta. De vez em quando ela reclama, né? Mas... só que pai, mãe, irmãs ou irmãos, no caso, para quem tem, sempre influenciam muito, tanto no seu gosto literário quanto no que você vai chegar a escrever, porque são pessoas que estão do seu lado e que, querendo ou não, eles vão te influenciar em alguma coisa. Então, falando de gosto literário, e teve uma época, acho que foi esses tempos, 2014, 2015, que realmente estourou as adaptações cinematográficas sobre distopia. E o meu irmão nunca gostou de distopia, sempre falou que era modinha, que essas coisas, mas nem por isso que eu deixei de ler. E é algo bem... Às vezes você conhece alguma coisa por ser considerada modinha, porque, tipo, se você parar para pensar, já teve uma época, eu não sei quando, que Senhor dos Anéis foi modinha. Tava todo mundo indo assistir Senhor dos Anéis. Me desculpe por comparar Senhor dos Anéis com modinha, eu sei, isso é um pecado. Eu vou apanhar, talvez. Se pensar, houve uma época que... Meu pai falou que houve uma época em que Star Wars foi modinha.
embora Star Wars não seja... Agora voltou no Não, tempo. mas se bem que modinha às vezes se torna algo bom, porque mais pessoas estão abertas para começar a ler sobre isso e às vezes você acaba se interessando. A Beatriz está quase entrando em desespero aqui para falar. Fala, Beatriz. Não, mas eu pessoalmente não acredito nesse termo, no termo modinha. Eu acho que significa que o livro tá bem. Se seja um livro de poesia, um livro narrativo, se ele é modinha, quer dizer que ele está fazendo sucesso. Então, quer dizer que ele é um trabalho que merece ser reconhecido. Então, eu pessoalmente, a maioria dos livros que eu já li foi porque eles eram reconhecidos. Então, esse fato dele ser modinha só quer dizer que ele é provavelmente um livro bom. E ser modinha quer dizer que vai atrair mais público, vai render mais dinheiro para os produtores, então eles vão ter um incentivo maior para fazer. Então, se uma pessoa está ali que é modinha, você abraça essa pessoa e fala, não sai dessa vida, porque graças a você está tendo o assunto que eu gosto. E aí despertou, então, e desperta nas pessoas como despertou em vocês, né? Mas não tem, assim, um livro, esse livro não é bom, né? Pelo que eu estou ouvindo de vocês, todo livro tem a sua importância, né? Que ele vai desencadear no seu leitor, ou ele seguir aquele ramo, ou despertar em outro ramo, né, Beatriz? É uma coisa que meu irmão dizia para mim, que não tem livro ruim. Depende do gosto da pessoa. Eu posso gostar de um livro e você pode odiar aquele livro. Ele pode despertar uma coisa em mim que não despertou em você. Assim como pode acontecer o contrário. Eu posso acabar não gostando de um livro e a outra pessoa amou aquele livro e, por causa dele, ela resolveu começar a escrever. Então, não existe livro ruim. Existe a pessoa que não é certa. Lá na escola, na sua escola, tem muitos leitores que vocês conhecem? Alguns. Tipo, tem as pessoas que são, ai meu Deus, livros que só falam esse tempo todo, tipo, nosso grupinho. E tem pessoas que leem, tipo, de vez em quando. Só um pouquinho, calma, Tem que você vai falar. pessoas que leem lá, tipo, de vez em quando. E tem pessoas que se leem e a gente não vê, porque normalmente a gente vê a pessoa com o livro e já fala, pera, deixa eu ver que livro é. E se for um livro que você já leu, daí começa os papinhos de amiguinha. E aí vocês, o Rony já vai falar, quando vocês leem, vocês que são próximos, vocês discutem a leitura, e as leituras que muitas vezes ela não parte da indicação do professor, parte de interesse individual de vocês, mas vocês acabam comentando com o professor ou os professores sobre o que vocês estão lendo ou não? Com os professores, nem tanto, mas entre alunos acaba rolando praticamente uma biblioteca entre eles, porque eu tenho um livro, gostei muito dele, vou lá e empresto para minha amiga, porque vai ler também, daí a gente começa a discutir sobre ele, discutir sobre os personagens, e quando vê, você já emprestou o livro para tanta gente que está todo mundo lendo aquilo. E quando vê, ninguém presta atenção na aula, porque está todo mundo falando do livro. Então, a Beatriz leu o livro dela, que foi incentivado pela professora Michele, quanto à produção de texto. E é também interessante, com a produção de texto, também o plano de leitura, em que o professor manda os alunos escreverem um livro e escreverem um texto sobre aquele livro. Foi algo que aconteceu, eu achei bem interessante. Porque, tipo, se você for parar para pensar, talvez muita gente começou a ler depois de um trabalho depois de um trabalho da escola, porque, tipo, o que me incentivou, o primeiro livro que eu comprei por causa da capa, porque uma vez eu viajei de ônibus e vi a menina lendo aquele livro e fiquei, quero esse livro por causa da capa. Eu fui lá e comprei, e foi assim que eu comecei. Mas tem muita gente que começa por causa de uma adaptação cinematográfica, como a gente já falou, e tem gente que começa com um trabalho de escola. O professor fala, então, vocês têm que ler um livro, a escolha de vocês, e vocês têm que fazer um resumo disso. Daí vai ver, uma pessoa vai lá e escolhe um livro de saga. Daí vai lá, lê a continuação, lê outros relacionados, se for, tipo, Rick Yancey. Não, Rick Riordan. Eu confundi o Rick. Que tem do... Rick Riordan, que tem a série Percy Jackson e os Olimpianos, que são sobre os deuses gregos, e a continuação Heróis do Olimpo. Ele tem uma série sobre deuses egípcios, que é as crônicas dos Keynes, voltando aos deuses gregos, as crônicas de Apolo, e agora ele está lançando uma sobre deuses nórdicos.
Tá. Daí você começa a ler de um autor e já lê uns 500. Tá. Então, vamos ouvir mais uma música? Música. Toca, Beatriz. Música, qual que é o... O nome dessa música é Can't Help But Falling in Love, do Elvis Presley, só que eu faço uma versão um pouquinho mais lenta dela. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin? But I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be, so won't you please just take my hand, take my whole life too. But I can't help, no, I can't help falling in love with you. Muito bem, essa é a Beatriz Soares de Souza. Muito obrigado. Obrigado, Rony, por segurar aí os microfones. Nós estamos chegando já no final do nosso programa e eu gostaria que vocês comentassem para os nossos ouvintes a respeito dos filmes e da literatura. Tá? Como buscar, onde localizar esses filmes, né? Se vocês podem consultar aí quais os filmes que vocês vão indicar que são os filmes da categoria distopia. V de Vingança, Laranja Mecânica, que são tipo clássicos. E também tem eu preparei, no caso, uma lista de livros. Posso falar os livros? Como é que é? Eu preparei uma lista de livros. Tá, fica à vontade. Tem Adormecida, Não Haverá País Nenhum, Um Dia Nós Vamos Rir Disso Tudo, Fazenda Modelo, Logan's Run, Make Boom, A Seleção da Kiera Cass, Feios, de Scott Westerfeld, Stardust, de Lisa Price, Delírio, de Lauren Oliver, Divergente, de Verônica Roth, que agora vai virar uma série de televisão, se eu não me engano, Destino, de Ali Conde, Estilhaça-me, de Taher Mafai, Rio 2054, de Jorge Lourenço. Esse é uma distopia brasileira. O Rio 2054 é uma distopia brasileira, não é uma distopia que veio de um país norte-americano, coisa que é a maioria. Terras Metálicas, Jogos Vorazes, A Passagem, Reiniciados,
O Doador, e também tem O Doador de Memórias, Legend, da Mary Lou, Boleiro, do Victor Giudice, Paradoxo, The Maze Runner, do James Dasher, Dois Mundos, da Simone Marques, e A Rainha Vermelha, que é mais recente, da Victoria Aveyard. Tá, então esses são os filmes Alguns são adaptados cinematograficamente, outros ainda não, outros vão ser, no caso da Seleção e da Rainha Vermelha, que esses tiveram... tem a temática... Todos esses citados têm temáticas de distopias, alguns com focos completamente diferentes. Alguns focam na revolução, outros têm o romancezinho, outros focam na própria sociedade. Alguns deles têm seus filmes, outros são apenas livros. E, como, por exemplo, A Rainha Vermelha e A Seleção tiveram a sua adaptação cinematográfica confirmada nos últimos meses. Tá. E qual desses que vocês indicam para a pessoa que está lá nos ouvindo hoje e que vão estar assistindo o vídeo? Carolina vai repetir a lista. Qual começar? Qual começar? Assim, começa por esse. Algo que eu falo muito. Tipo, se você gosta dos filmes de Jogos Vorazes, leia Jogos Vorazes. É aquele clássico, né? Embora o filme seja magnífico, os livros são melhores. E leia A Rainha Vermelha, que, pelo amor, A Rainha Vermelha é muito bom. Então, Apesar de Divergente ser muito bom, eu não indico. Porque é decepcionante. Não é uma história com um final bem desenvolvido. É aquele clichê que você pega no Google. Beatriz? Eu não vou falar Jogos Vorazes porque já é de regra. Se você gosta de distopia, você provavelmente já assistiu Jogos Vorazes. Mas a Carol citou o nome e das minhas distopias favoritas, é um pouquinho clichê, mas é o Doador de Memórias. Porque eu acho que é uma história bem interessante, porque ele não trata só do fato de que é uma distopia, mas é do que forma a humanidade, o que faz uma pessoa ser humano. Interessante. Então, tipo, é um tema muito interessante. Tem o filme e também tem o livro. Rony, você pode... eu gostaria que você, se você lembrar das suas poesias, né? Que Deus no começo... eu queria falar do livro. Então fala. Mas, enfim, a Carolina falou quase praticamente todos, mas tem um que eu gosto bastante, é 1984, do George Orwell, que foi o que idealizou o reality show da Globo, Big Brother, que conta sobre um governo absolutista em que todos os habitantes são vigiados por câmeras e eles recebem cartas em que ele é ordenado a vigiar o seu irmão, qualquer um da sua família. E se você não fizer isso, você é morto, você sofre várias coisas. Se fizer algo errado, você tem que denunciar o governo. E o protagonista se vira totalmente contra o sistema, como na maioria das distopias. Manoeli, antes que você comece, esses livros, eles ajudam a entender o que está acontecendo na nossa política nacional ou não? Ou não tem nada a ver? Um pouco. Ajuda a ter uma visão para você ser mais perceptivo com o que acontece à sua volta, mas como nós não vivemos num regime totalitarista, é bem diferente a realidade vivida entre nós e os personagens. Por exemplo, você pode associar alguma coisa, tipo, nossa, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Só que distopia sempre coloca mais drama naquilo. Tudo bem que, tipo, tem certas distopias, coisa que algumas vieram na cabeça agora, que você pode totalmente associar com o processo de impeachment. Mas tem outras que, tipo, se você associar, vai ficar meio... Oi? Então, tipo, depende da distopia em si. Tá, Beatriz? Eu acho que você não pode associar um livro inteiro. Porque, igual a Carol falou, elas são um pouco mais dramáticas, elas um pouco mais drásticas nas medidas delas. Mas uma coisa que é muito comum em distopias é você falar sobre as mídias, porque a mídia é muito usada em livros distópicos. E é uma coisa que acontece hoje em dia. A mídia ela acaba controlando as informações e...
Exatamente. É igual em 1984, que o Rony falou, a mídia tem uma grande parte nisso, porque a gente pega informações nesses lugares, em jornais, na internet, no rádio, na TV, e essas informações elas passam por uma pessoa antes de chegar na gente. E a gente não pode saber se aquela pessoa é parcial ou imparcial a informação que ela tá dando e recebendo. Então, isso é uma coisa que você pode relacionar com as distopias. Eu gostaria que vocês, depois dessa resposta, nós vamos ouvir uma música para fechar. Poderíamos dizer que a distopia ela é neutra? Existe neutralidade na temática distopia? Neutralidade em que sentido? Não se posiciona, assim, eu estou falando diretamente de uma determinada realidade ou não necessariamente? A distopia, ela prega muito o personagem principal sendo o escolhido que vai guiar as pessoas para uma revolução contra o governo e criarem a sua liberdade para serem e fazerem o que quiserem. Então, igual a Manu falou, normalmente ela não é neutra. Ela normalmente como fala de um regime totalitarista, ele acaba falando de um personagem, ou talvez até um grupo de pessoas, que querem se ver livres desse regime totalitarista. Então, ela não é neutra, normalmente ela está do lado livre do negócio. Por exemplo, tem uma distopia que eu li que tipo, vai para um ponto de visão e vai para o outro. Vai para o ponto de visão de uma menina que não sabe o que está fazendo da vida e vai para o ponto de visão do herdeiro que vai governar tudo. E são dois pontos de visão. Digamos que é o ponto de visão de uma pessoa de esquerda e o ponto de visão de uma pessoa de direita. E o legal é que o autor explorou esses dois lados, não deixou só um lado sendo visto, mas sim viu os dois. Rony? Tá. Então vamos agradecer. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vocês, né, que nesta segunda-feira, depois de um dia de trabalho, né, vocês são estudiosos. Carolina, quem está aqui conosco nessa noite é a Carolina Fernanda, a Emanuele Cristina, o Rony Campos e a Beatriz Soares de Souza. Estiveram também conosco... eu tenho sorteio que eu esqueci. Eita cabeça, hein? Letícia, seu número é 1. Guarda aí. Letícia, número 1. Professora Elisângela, número 2. Quer marcar aí para mim? Letícia, 1. Elisângela, número 2. Com H, Heloísa, 3. Heloísa, 3. Gustavo Henrique, 4. Camila, 5. Camila que vai para... Qual que é o país que ela vai? Moçambique. Então explica aí, rapidinho. A professora Camila, de História, ela está com um projeto em que ela vai passar alguns meses em Moçambique, dando aula para crianças carentes de lá. Que são refugiados, perdão. Caminhos de Fios Solidários. Isso. E tá contando com a colaboração dos alunos do segundo, do terceiro, do primeiro, enfim. A escola como um todo, tá? Então, ela embarca no mês que vem, se não me falta a memória. Então, parem, qual o número? 5 nome? Camila, 5. João Vitor, 6. O Fabiano Marafon, que é o homem de sorte, ele ganha tudo aqui na rádio. É o número 7. 8, o Rafael. E Lucas é o número que eu estou falando, que eu estou esquecendo aqui. 9, o 10 é o Luiz Eduardo. 11, a Paola Caroline, tá? Eu vou pedir aqui para a nossa diretora para dizer o número. Eu vou sortear 2 DVDs, segura aqui. 2 DVDs. E vou sortear também esse livro. Mostra para a câmera os livros. Tá? Aqui no microfone, professora. Seja bem-vinda. Número 3. Quem é? Heloísa. Heloísa. Então, a Heloísa ganhou o quê? Um DVD. Heloísa, um DVD.
Diga o número 7. Quem é o 7? É Fabiano. Oh, mas eu não estou dizendo. O Fabiano é um sortudo jaguara. Ele ganha sempre. Ganhou a bota, ganhou a camisa. O Fabiano vai ganhar, tá fora. O Fabiano ganhou um DVD. Agora vamos sortear o livro. Como é que é o nome do livro? Dois Irmãos, de Milton Halton. Isso, nós vamos parabenizar o número 1, que foi o primeiro que ligou para cá, então ele é o privilegiado. Então, número 1. Número 1, quem é? Letícia. Letícia. E eu vou fornecer para o Valdomiro Gomes de Souza um DVD. DVD produzido por esse que vos fala, que é um documentário lá do Colégio Otília. São 2 filmes, Otília em Busca do Passado e a História de Evelyn. Tá? Eu já vou entregar, a sua filha vai levar para a sua casa, ou amanhã, ou depois, enfim. O Valdomiro, você ganhou um DVD, espero que você goste, tá certo? Valdomiro Gomes de Souza, que é um idealizador do projeto Jovens Comunidade desde 2015 em Cascavel. Também trabalhou na Rádio Eldorado, Rádio Nova, Rádio Marumbi, aqui de Curitiba, tá certo? Muito obrigado por vocês estarem mais uma vez conosco. E eu vou fazer um convite para que vocês estejam conosco na próxima segunda-feira, dia 19. 19 no mesmo horário. Eu não estou conseguindo abrir aqui. Vai estar conosco a professora Mara, falando sobre produção de subjetividades e identidades, a estética mediando gerações. Estará aqui na próxima segunda-feira, a partir das 19 horas. Vamos encerrar com uma música, Beatriz. E eu agradeço a todos vocês, aos vossos pais, às vossas mãezinhas, que confiaram a presença de vocês aqui conosco, que vocês... Amanhã temos aulas e eu vou te dar um 0. Tá certo? Beatriz. Você é assim, um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansa de ser criança, da gente brincar, da nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho. Eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim. Quero te encher de beijos. Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansa de ser criança, da gente brincar, da nossa velha infância. Você é assim, um sonho pra mim. Você é assim. Você é assim, um sonho pra mim. Você é assim.
Muito bem. Você gostou? Adorei, parabéns. Quem é você? Eu sou o Márcio. O Márcio, nosso amigão, companheiro, colaborador, sempre presente aqui no Colégio Amintas. E você já tinha visto meninos dessa idade falar com tanta propriedade? Gente, é surpreendente, né? Com tanta inteligência, assim, o pessoal com tão pouca idade, mas com a cabeça tão assim, avançada, né? Então, de parabéns mesmo. Parabéns para eles. Muito bem, obrigado. Finalizar. Manda um beijo, um abraço para a mãe, para o pai, para o cachorrinho, para o papagaio. Eu não sei se tem alguém da minha família escutando isso, tá? Mas, gente, eu amo vocês no meu coração. E obrigado por quem tá escutando até agora, para os ouvintes da rádio. Lá em casa não tem ninguém escutando mesmo, então obrigado por todo mundo que acompanhou a gente hoje. Mandar um beijo para a professora Camila. Te amo. Tchau. Beijo para a professora Camila também, para os meus pais, para o meu irmão, que provavelmente vai estar escutando isso. E para quem está ouvindo até agora também, né? Obrigada, pessoal. Muito obrigado, ficamos por aqui. E na próxima segunda-feira a gente retorna. Obrigado, valeu! Rádio Amintas, uma rádio educativa. Standing on the world outside, caught up in a love landslide, stuck still colorblind, hoping for a black and white. Are you gonna be my love? Are you gonna be mine? I feel it falling from the skies above. Are you gonna be mine? My wave, my shark, my demon in the dark, the blue tide pulling me under. Oh, you're my soul, my heart, pull everything apart. Are you gonna be my love? Are you gonna be my love? Standing on the world outside, deep down, no, I will never go, never go, I'll never go. And I floated like gravity's grown. Reach down to a deep, deep hole, deep hole, deep, deep hole. Are you gonna be my love? Are you gonna be mine? I feel it falling from the skies above. Are you gonna be mine? My wave, my shark, my demon in the dark, the blue tide pulling me under. Oh, you're my soul, my heart, pull everything apart. Are you gonna be my love? Are you gonna be my love? Oh, oh, oh. Standing on the world outside, I'm a shark in a love landslide.